Hoje eu vou falar sobre lei e evangelho. Bom, na doutrina luterana nós temos alguns pontos principais, como a justificação pela fé, os meios da graça, como sendo meios de salvação, o batismo, a Santa Ceia e a Palavra de Deus sendo pregada como sendo meio. E um dos pontos que nós temos como principais é lei e evangelho. Nós interpretamos a Bíblia dessa forma. O que é lei e evangelho? São duas coisas que não estão opostas umas às outras, né? Muita gente entende dessa forma, né? Chama de dicotomia lei e evangelho, como se tivesse uma oposição entre lei e evangelho. Elas não estão opostas. A lei não está oposta ao evangelho, o evangelho não está oposto à lei. O que acontece é um complemento. Uma não funciona sem a outra. Só que uma não ocupa o lugar da outra. Cada uma tem a sua própria função. Elas não misturam as funções. Nós não podemos misturar lei e evangelho, colocar lei onde tem evangelho, nem evangelho onde tem lei. Nós temos que trabalhar a lei como lei e o evangelho como evangelho. Eles não misturam as funções, mas eles se complementam. A lei não funciona sem o evangelho não funciona sem a lei. O que é lei? A lei é tudo aquilo que Deus tem como preceito, tudo aquilo que Deus manda nós fazermos. Tudo aquilo que nós temos que fazer é lei. Nós fazemos é lei. E nós não cumprimos a lei como se deve. Nós somos pecadores. Nós temos problemas em cumprir a lei. Vira e mexe, nós pecamos. E como é que nós sabemos que nós somos pecadores? Pela lei. Nós olhamos a lei e falamos, poxa, eu não estou vivendo isso. Então, eu não estou vivendo a lei e eu estou sabendo que eu não estou vivendo a vontade de Deus por causa da lei. O papel da lei é salvar. Deus colocou a lei para que nós sejamos salvos. Mas ninguém cumpre a lei. Ninguém cumpre a lei, está todo mundo em dívida com Deus. Então, Deus mandou Jesus para pagar essa dívida. Jesus nos substituiu na pena que nós deveríamos receber. Ele pagou a nossa dívida com Deus. E aí, através de Jesus Cristo, nós temos o Evangelho. O Evangelho é tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Desde a criação lá do Jardim do Éden, a criação do universo, tudo foi Deus fazendo sem a nossa participação. E isso é Evangelho, é Deus agindo por nós. Então tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, nós contamos como Evangelho. E o principal ponto que nós temos que pregar é o Evangelho. Se nós pregarmos só a lei, como muitos pregadores fazem por aí, daqui a 100 anos metade de vocês vai estar no inferno. Se nós fazemos esse tipo de pregação sensacionalista, pregando só a lei, nós colocamos a pessoa no inferno, mas nós não tiramos ela de lá. A pessoa está no inferno, porque a lei é para salvar, mas as pessoas não cumprem. Então não tem saída, não tem escapatória, ela vai para o inferno. Agora, se nós pregamos a lei e depois falamos do Evangelho, ou às vezes nem precisa da lei, só falar do Evangelho, da graça de Deus, do perdão dos pecados, porque a pessoa, lá em Romanos 2,15, fala que as pessoas têm a lei de Deus escrita nos seus corações. Então, só de pregar o Evangelho, a pessoa já vai entender pela lei que ela é pecadora. Então, nós falamos do Evangelho e a pessoa entende que é pecadora, e que precisa da graça de Deus, por causa da ação da lei dentro do coração dela. Então, nós podemos pregar só a lei para uma pessoa que já conhece o Evangelho e está vivendo uma vida contra Deus, aí nós falamos, olha, isso está errado, isso está errado. E por que está errado? Porque a lei de Deus condena isso. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus, quando nós vemos Moisés falando sobre a lei, ele escreveu leis para Israel. As leis que Moisés escreveu, elas eram para Israel somente. As outras nações não eram cobradas dessas leis. As outras nações têm que viver essas leis. Não, era só para os judeus, só para os hebreus. Nós hoje não precisamos cumprir essas leis de Moisés. Não é das leis de Moisés que eu estou falando. A lei de Deus é o decálogo, os 10 mandamentos.
E esses 10 mandamentos foram reduzidos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E daí nós temos várias instruções no Novo Testamento sobre como viver, baseado no decálogo, nos 10 mandamentos e nos 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Por exemplo, lá em Hebreus 4 fala que o sábado, o repouso, a palavra sábado significa repouso. Ele é descansar no Senhor, é confiar em Deus. Então nós não precisamos fazer que nem os judeus, parar às 6 horas na sexta-feira às 6 horas da tarde e voltar no sábado às 6 horas da tarde também, as 24 horas de sábado. Nós não precisamos fazer isso. Nós, confiando em Deus, nós estamos cumprindo, descansando em Deus, nós estamos cumprindo o descanso, o dia de descanso. Nós podemos parar um dia para descansar, para cultuar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Isso é bom, mas não é obrigatório, ninguém vai para o inferno por causa disso, né? Então, essas leis judaicas, elas já passaram. E nós temos essas instruções no Novo Testamento. Aquilo que o Novo Testamento confirma do Velho Testamento, nós vivemos. Aquilo que ele não confirma, nós não precisamos. Nós estamos livres, que são as leis civis e as leis cerimoniais da Torá, da lei de Moisés. Você cumprindo a lei, ou seja, você vivendo a lei, porque você não consegue cumprir, você, mesmo assim, você não está salvo, porque você ainda precisa da graça de Deus. E isso, se você achar que cumpre a lei, pode te trazer 2 sentimentos. Um é de arrogância, acreditar que você é melhor que os outros porque você cumpre a lei. E muita gente faz isso. Muita gente se acha melhor que os outros por causa disso, porque acha que cumpre a vontade de Deus. Ou desesperado. Você pode ficar desesperado porque você não vê saída. Aí eu não consigo cumprir a lei, eu não sei o que fazer. Que nem aquele publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. E ele saiu justificado, porque ele, pela lei, viu que precisava ter misericórdia. E o Evangelho, a pregação do Evangelho é o que nos faz ser cristãos. É o que nós precisamos fazer para que as pessoas mudem. As pessoas não vão mudar na pregação da lei. A pregação da lei é para aterrorizar a pessoa. Você está fazendo isso, você vai para o inferno. É para aterrorizar. Agora, se a gente quer mudança na vida das pessoas, nós temos que pregar o Evangelho, porque é Cristo que opera a mudança, não é a lei. A lei, ela não tem poder de fazer nada em relação à nossa salvação. Apesar dela ser dada para a nossa salvação, ela não nos salva. E ela não tem poder de transformar a nossa vida, de mudar a nossa cabeça, de mudar o nosso entendimento. Isso o que faz é o Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho como ponto principal da palavra de Deus para que as pessoas mudem. Queremos mudar as pessoas? Vamos pregar o Evangelho, o perdão dos pecados, a graça de Deus, e assim o Espírito Santo vai fazer a obra. Temos que pregar a lei, mas também temos que pregar o Evangelho. Uma coisa sem a outra não funciona, ok? Agradeço a sua atenção, que Deus abençoe você durante a semana. Peço que você me ajude com o Pix, vou deixar o número do Pix aqui embaixo. Se você não puder ajudar, não tem nenhum problema também. Que Deus abençoe vocês todos. Amém.